Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, prezados ouvintes da Rádio Web Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos mais uma vez apresentando o programa O que é o Espiritismo. Estamos no ar todos os sábados deste mesmo horário, levando aos lares dos nossos ouvintes esclarecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu, Reinaldo Linhares, estarei com vocês hoje, juntamente com o nosso amigo e companheiro Carlos Martins. Mas antes de iniciar a nossa roda de conversa, vamos ouvir uma mensagem. A mensagem é de Francisco Xavier, cujo título é Tudo Passa, na voz de Newton Roberto. Ouça agora, momento de reflexão. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Muito bem. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Acesse o nosso site www.divulgar.net e acompanhe toda a nossa programação. Acesse também nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. O tema que trataremos do programa de hoje é Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos bater um papo descontraído com o nosso convidado, nosso companheiro Carlos Martins, que vai tratar desse tema que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e também está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 60. Neste capítulo, o Kardec colocou o nome desse capítulo Estranha Moral, para nos trazer esclarecimento sobre essas falas de Jesus que aparentemente são estranhas. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
Não vim trazer a paz, mas a divisão. Abandonai pai, mãe e filho. Então é estranho aos nossos ouvidos essa fala de Jesus. E a doutrina espírita nos traz um esclarecimento sobre esses temas. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre deixar os mortos ou cuidar de enterrar os mortos. E o nosso companheiro Carlos veio para cá para nos ajudar a fazer esse trabalho. Meu amigo Carlos, seja bem-vindo. Carlos, que é trabalhador do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, e faça os seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Olá, Reinaldo. Olá, todos os ouvintes e internautas que acompanham o trabalho do Grupo Divulgar. É com uma enorme satisfação que, mais uma vez, aceitamos o convite para trazermos algumas reflexões a respeito dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus e também reflexões a respeito das visões da doutrina espírita. Sinto-me enormemente privilegiado, honrado por, mais uma vez, poder dar a nossa contribuição. O Grupo Divulgar que agradece a você, meu amigo, que está sempre à disposição para nos ajudar a trazer os esclarecimentos desta doutrina redentora, consoladora e esclarecedora. Mas agora vamos ouvir uma música. A música é na voz de Cacá Lopes, Buscando os Teus Olhos. Tua voz em tua
Muito bem, voltamos de novo para o nosso programa e vamos agora iniciar a nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Iniciamos a nossa roda de conversa, vamos ler os versículos 57 a 60 para dar o início a essa roda de conversa. Nesses versículos, Jesus diz o seguinte: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permita que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa passagem é muito interessante, ela já traz essa conotação. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lendo esses versículos, compreendemos o porquê Kardec chamou esse capítulo de moral estranho, de estranha moral. Então vamos tentar destrinchar essa passagem, esses versículos de Jesus, trazendo um esclarecimento dele à luz da doutrina espírita. Meu amigo Carlos, Jesus nos fala de mortos. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aqui a gente percebe que ele está falando de dois tipos de morte. Um morto enterrar outro. Nós sabemos que o morto não pode enterrar outro, digamos, se pensar só do morto do corpo físico. Quem são esses mortos que Jesus está falando? É o morto do corpo físico e o outro morto. Que morto é esse? O que ele quer nos trazer para nós analisarmos e entender que morto é esse que vai enterrar o outro morto? Interessante que Jesus sempre tem muita grandeza nas suas palavras. Ele consegue, em uma expressão curta, em uma sentença bem sintetizada, transmitir pensamentos de uma profundidade singular, de uma profundidade ímpar. Quando Jesus faz essa referência, deixai os mortos enterrarem os seus mortos, nós podemos destrinchar esta expressão de uma maneira muito ampla. E eu penso que a primeira que vem à mente é a libertação do corpo físico. Trazendo a noção do espiritismo, o espírito está ligado a um corpo físico em uma encarnação, em um plano material. E por os espíritos que estão nesse processo encarnatório, em especial em uma orbe como a nossa, como o nosso planeta, estarem num nível evolutivo ainda muito próximo do primitivo, os espíritos que estão encarnando neste planeta, eles estão somente um pouquinho à frente dos espíritos mais primitivos. Em consequência disso, esses espíritos tendem a ter uma ligação material muito grande, uma proximidade com as questões da matéria enormes. Então, esse sentido de morto pode remeter à ideia de ligação à matéria em detrimento à ligação ao espiritual. Então, Jesus aponta que os que estão muito ligados à matéria acabam tendo dentro de si parte do espírito reprimido. É como se o espírito estivesse morto na encarnação. A matéria teria o efeito de criar um obstáculo para as questões espirituais, para as questões de engrandecimento moral, em detrimento das vivências materiais, em especial os gozos dos prazeres terrestres, que fechariam as visões para as questões do espírito, que são as questões necessárias para o crescimento, para a evolução moral que nós
temos que desempenhar para nos tornarmos cada vez mais próximos de Deus. Eu vou fazer um parêntese para trazer o comentário de Allan Kardec no início desse capítulo, que é o capítulo 23, que, como o Reinaldo já citou, tem como título Estranha Moral. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, alerta que o Evangelho sofreu muitos ruídos em decorrência das traduções das linguagens primordiais dos Evangelhos, em especial o hebraico. Muitas palavras nessas línguas, muitas palavras em hebraico, elas tinham conotações, sentidos diversos. E por conta dessas traduções, que muitas vezes não foram precisas, os ensinamentos do Mestre Jesus podem parecer estranhos. Mas a partir do momento que se contextualiza e se busca a profundidade desses ensinamentos, se percebe que o Mestre continuou sintonizado com os seus ideais de amor e de crescimento espiritual. O que parece ser uma estranha moral, na realidade, aponta para uma profundidade de ensinamento, uma profundidade de sintonia com as questões espirituais que marcaram toda a passagem do Mestre Jesus em uma encarnação. É verdade. A gente percebe nessa passagem, Carlos, que Jesus está se referindo que parece que não deve dar-se muita importância ao corpo depois da morte. Porque aquele corpo, depois que ele morreu, depois que ele perdeu a vitalidade, ele já cumpriu o seu papel, não é isso? Então, quando ele diz que é o deixar o morto, cuidar de enterrar seus mortos, realmente leva essa reflexão que você fez. É que aquele que já morreu, já não tem, mas quem vai cuidar daquele morto são aqueles que ainda estão mortos, digamos, em espírito, não despertaram. Na verdade, essa morte que Jesus fala é que aquela pessoa ainda não despertou para o espírito, ainda não acordou, digamos, ainda está dormindo para aquilo. Ele está mais preocupado com as coisas materiais, com aquela matéria que, ou além das coisas materiais, pelas tradições, pelo aquele apego, mas não está ainda preocupado com as coisas de Deus, né? Reinaldo, é importante nós frisarmos que Jesus não estava pregando que nós devemos desprezar, que nós devemos desvalorizar os nossos entes queridos que partiram. Não é disso que se trata. O que acontece é que muitos se prendem a essa perda como uma separação definitiva. Enquanto Jesus deixou a ideia estabelecida da continuidade da vida. A doutrina espírita nos orienta que o espírito possui uma única vida, uma vida imortal. E essa vida se subdivide em períodos em que esse espírito está em um processo encarnatório, ligado a um corpo físico, em um plano material, que é chamada de encarnação. É dito que o espírito se encontra encarnado. E em outros momentos, o espírito está de volta ao que chamamos de pátria espiritual, ou plano espiritual, plano astral. Existem muitas definições para chamar este plano. E a doutrina orienta que quando o espírito está de volta ao seu plano natural, ele está na erraticidade. Então, a vida do espírito, a vida imortal, ela se divide em momentos em existências encarnadas, espírito encarnado, e de volta à pátria espiritual, espírito na erraticidade. Então, aqueles que têm confiança na vida eterna, no reencontro dos espíritos, ele vai sim sentir a falta do ente que se foi, ele vai sim guardar luto, mas com a certeza, com a esperança do reencontro.
sabe que não é uma separação definitiva, mas uma separação temporária. Então, o luto que o esperançoso guarda não é o luto que o leva à morte junto com o ente querido. Porque muitos que perdem um ente querido é como se morressem junto, como se parte de si estivesse indo, porque acredita, na maior parte das vezes, que essa separação é definitiva. É como se arrancasse um órgão, um membro seu, estivesse indo junto ali no caixão que está levando o corpo doente, que se foi. É por isso também, olha, uma outra interpretação, mortos enterrando os mortos. O luto leva à ideia de que você morreu junto com quem se foi. Mas Jesus deixa a ideia da vida eterna e, com a esperança dessa vida eterna, nós sabemos que iremos reencontrar esse ente. Vai ser uma separação temporária. Os nossos espíritos continuarão afinizados, aproximados, e quando voltarmos à erraticidade, ao plano espiritual, o reencontro deverá acontecer. Olha, essa reflexão agora, cara, que fizeste, eu acho que é muito interessante. Muita gente até morre quando um ente querido morre. Tem gente que perde a vida. Depois que morre um ente querido, ele deixa de viver, ele esquece que ele tem ainda a trajetória dele, ele tem que cumprir a tarefa dele, tem que cumprir o projeto reencarnatório dele. E ele esquece disso porque alguém morreu. Então, eu acho que é para esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Porque depois que o corpo morre, realmente o nosso corpo ele é muito importante, é fundamental para a nossa existência, para essa vivência que estão passando no momento. Mas depois que ele perdeu a vitalidade, ele tem que ir para debaixo da terra mesmo ou ser cremado para alguma coisa. O que naquele momento, o que é importante é o espírito, mas o espírito não está mais preso ao corpo, ele está solto, está na erraticidade que você disse. Enquanto o espírito tem necessidade de reencarnar, ele está na erraticidade. Então, o espírito não está mais lá. Então, quando Jesus diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos, ele talvez está dizendo isso, olha, não te preocupa mais com ele lá. Pensa no espírito, pensa na eternidade, pensa que tu vai, como tu falar, tu vai encontrar com ele. Isso é uma separação provisória. Tá? Então, acho que esse é o grande ensinamento de Jesus. E algumas pessoas não têm essa compreensão, não compreenderam. Aí é o que a gente às vezes falta para a gente, é compreender os ensinamentos de Jesus, buscar entender o que ele quis dizer, tá? E aí para que a gente cumpra isso e faça conforme ele nos orientou. E aí, com essa orientação, a gente não comete esses erros. Aí, como você diz, a pessoa morre, porque fica triste, além de passar os 7 dias, passa um mês, um ano, e às vezes até morre por tristeza, por esquecer da vida e porque o ente querido partiu. E quando ele chega do outro lado, às vezes não consegue nem encontrar o ente querido porque foi muito perturbado e o ente querido está ali do lado dele, olha, eu estou aqui, e ele não percebe. Rapaz, Jesus realmente é demais. Reinaldo, Oi. A doutrina espírita, ela joga mais uma luz nessa questão quando aborda no livro Balizar da Doutrina Espírita, que é o livro dos Espíritos. Por que se diz que o livro dos Espíritos é o livro Balizar? Além de ser o primeiro livro da doutrina, ele traz todos os princípios e as leis morais que irão resultar nas outras 4 obras da doutrina espírita. Isso. E o livro dos Espíritos, ele traz 2 noções que a princípio parecem ser antagônicas, que são explicadas nas leis de conservação e na lei de destruição. Lei de conservação e lei de destruição. A lei de conservação indica que o espírito encarnado, ele tem responsabilidades. O espírito encarnado, ele tem responsabilidade de conservar o meio em que ele vive. Não é o que acontece. Nós, como homens, estamos destruindo o meio em que vivemos.
estamos destruindo o meio ambiente, estamos desrespeitando os outros seres. Nós nos entregamos aos mais diversos tipos de vícios nos dispositivos portáteis e nas redes sociais. Existem pessoas que, se a bateria do celular descarrega, elas automaticamente entram em estado de ansiedade, como se elas estivessem fora do mundo. Esta é uma comprovação clara de dependência. Os órgãos de saúde já apontam o vício em dispositivos portáteis como uma doença. É um grande desafio para a psicologia, por exemplo, e esse vício leva a outros desvios da psique, como já citei, ansiedade e a depressão. A depressão é a dita doença do futuro. Ela já está se estabelecendo agora e tenderá a agravar no futuro, vai acabar se tornando a doença que mais vai afastar as pessoas das suas atividades laborais. Atualmente ela já está rivalizando com os cânceres, como uma enfermidade que mais está afastando as pessoas das suas atividades laborais. Tamanho o vício, a dependência das pessoas em decorrência das redes sociais, dos dispositivos portáteis. Então nós estamos agredindo o nosso corpo físico, não praticando a lei da conservação. Agora é importante nós notarmos um outro aspecto. O nosso corpo físico, ele tem um período útil, ele tem um prazo de validade. Em algum momento ele vai ter toda a sua vitalidade exaurida e vai morrer. Esse é o destino de todos os seres vivos. Alguns vivem menos, outros vivem mais. Existem seres vivos que vivem dias e existem aqueles que vivem mais de 100 anos. O ser humano dificilmente alcança 100 anos, ainda mais quando se entrega aos vícios. Mas o fato é, o nosso corpo precisa se exaurir e em algum momento ele vai perder a vitalidade. E isso significa que o nosso processo encarnatório terá sido encerrado. Mas aí nós vamos entrar no viés da lei de destruição. A destruição é necessária para que haja renovação. A destruição acontece para que a renovação se dê. Aquilo que é envelhecido deixa de existir para dar espaço para algo novo, e muitas vezes o antigo serve de substrato para o novo. Nós observamos isso muito na natureza. As folhas secas, os vegetais que morreram, acabam servindo de adubo no solo para que novos se desenvolvam. É a lei de destruição atuando. A lei de destruição, ela existe para a renovação. Nós, quando fizemos a passagem na encarnação e retornamos para a erraticidade, nós vamos conquistar, devido à misericórdia do Criador, a oportunidade de vivermos uma nova encarnação para burilarmos o nosso espírito, para melhorarmos a índole, as questões morais do nosso espírito, habitando um novo corpo. Nós vamos receber um corpo novinho em folha, um corpo renovado, um corpo que terá mais resistência, um corpo que terá mais capacidades de desenvolvimento do que o anterior, porque nós estamos biologicamente evoluindo, crescendo, e o corpo vai renascer em uma época da humanidade que doenças que hoje estão nos matando não irá mais matar. Isso tudo está de acordo com a renovação que a lei da destruição propõe. Então nós vamos viver no corpo, esse corpo vai ter seu prazo de validade, mas nós vamos voltar em outro corpo novo, em novas condições, muito provavelmente melhores do que as que estamos hoje. Então, apesar de parecer que essas leis são antagônicas, lei de conservação e lei de destruição, o que nós observamos de fato é que elas são complementares. E verdade. Nós tendo isso em mente, menos temor
desse processo nós deveremos ter. Enquanto nós ficarmos preocupados com a finitude da vida, como se ela fosse uma vida única, sem que nós tenhamos uma nova oportunidade, nós estaremos mortos nos preocupando com os mortos. Verdade. E realmente as leis de Deus, elas são têm um equilíbrio muito grande. Uma lei se equilibra com a outra. Essas duas leis realmente é o equilíbrio. Uma para renascer e outra para, digamos, morrer. Uma lei da conservação e outra da destruição. E isso é tão importante porque nós precisamos descansar um pouco. Porque nós pensamos, quando estamos aqui encarnados, nós pensamos que aqui é a nossa vida primeira. Mas quando estamos do outro lado, nós sabemos que lá é a vida primeira. E aqui é o mundo de provas e expiações. Aqui é que a gente está fazendo as nossas batalhas para nos ajustar, para nos aprender a conviver juntos. Aqui nós estamos fazendo essa luta toda. Tá? E precisamos do descanso. Digamos aqui, nós estamos numa escola e numa prisão. Estamos numa escola para aprender, para nos educar, e numa prisão porque nós estamos presos a esse corpo material pesado que embota todos as nossas visões maiores como espírito. Então, nós precisamos desse descanso, voltar para a pátria amada e lá dar uma relaxada, se fortalecer mais, aprender mais coisas para que na próxima estejamos mais preparados. Então, essa lei se reequilibra. Então, a morte é necessária, mas a morte só do corpo físico, que nós não morremos, nós somos eternos. Então, Jesus é muito sábio com isso. Mas vamos dar uma paradinha aqui e ouvir uma música para a gente retornar à nossa conversa. Vamos ouvir a música Amor, a Lei da Vida, na voz de Elizabeth Lacerda. O sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor, além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer. De volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. Um sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor, além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim
te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer. De volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer. De volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. Carlos, nesse versículo, logo no comecinho, Jesus fala uma palavrazinha muito pequenina, mas que é muito interessante e é importante nesse contexto. Quando ele diz, segue-me, ele convida aquele discípulo a seguir. Esse segue-me, nesse contexto, o que Jesus está querendo dizer? Segue-me. E ele dá desculpa naquele momento, vamos dizer que ele dá aquela desculpa no seguir Jesus. Não, senhor, dá uma segurada aí, eu tenho ali que resolver os probleminhas. Isso aí que eu queria ver. O que Jesus está propondo naquele momento para o discípulo? Vamos mais uma vez entrar na profundidade do ensinamento do Mestre. Jesus, ele deixou um arcabouço de ensinamentos que nos encaminham para uma ideia de amor incondicional. O amor que não impõe condições, o amor que não espera recompensas, o amor que não cria expectativas. É um amor que nós, no estado em que estamos, não temos nem a noção clara do que é, porque a nossa ideia de amor, ela é muito equivocada, porque ela tem um viés condicionante. Nós amamos de maneira condicionada, nós amamos os nossos parentes, nós amamos os nossos parceiros, as nossas parceiras, e dificilmente conseguimos amar outros fora desse círculo. Amamos alguns amigos e outros a gente simplesmente tolera. Mas a ideia de Jesus, de amor, é uma ideia incondicional, onde não existe parcialidade. Mas o que acontece? Ainda há pouco eu fiz que a doutrina espírita nos orienta que o estado em que estamos na linha evolutiva é somente um pouco acima dos espíritos mais primitivos. Por estarmos nesse estado, devido às nossas deficiências morais, nós ainda não temos capacidade de prática deste amor incondicional. Nós ainda estamos muito sintonizados ao amor orgulhoso, ao amor egoísta, ao amor possessivo, que redunda nos ciúmes, por exemplo. E por conta dessa deficiência, nós ainda estamos distantes dessa ideia de amor. Eu até costumo dizer nos ensinos que eu coordeno que se um espírito conseguir, neste momento, praticar essa ideia de amor incondicional, automaticamente ele dá um salto para a escala de perfeição do espírito. Porque somente quando nós formos perfeitos é que nós vamos ter uma compreensão clara do que é este amor incondicional. No atual nível em que nós estamos, nós não temos essa noção. Então, segue-me de Jesus
não significa que nós devemos praticar este amor de Jesus porque nós ainda não temos condições morais para isso. Nós não temos. Mas nós temos o exemplo, nós temos os conselhos, nós temos as referências e nós temos o dever, como seguidores de Jesus, como cristãos, de começarmos a praticar este amor. Apesar de estarmos distantes deste amor que Jesus conseguiu demonstrar, nós temos que praticar, mesmo dentro das nossas deficiências, mesmo dentro das nossas ideias condicionantes e até tanto possessivas, nós temos que praticar. Nós temos que praticar agindo com mais tolerância, contendo os nossos instintos mais animalescos, contendo a nossa ira, a nossa raiva, a nossa necessidade de revanchismo, de revidar, a nossa necessidade de duelar, a nossa necessidade de ser agressivos, de sermos irados às vezes. A partir do momento que nós começarmos a conter essas ações, nós já estamos seguindo Jesus. Nesses momentos de dificuldade, eu aconselho o seguinte: na dúvida, se pergunte como Jesus agiria nesse momento. A resposta chegará. A resposta está dada, porque Jesus deixou o exemplo, deixou as referências. Então, o segue-me de Jesus diz respeito a isso. E diz respeito também a um outro ponto. Jesus apontava que as misérias do homem estão ligadas às questões meramente materiais. O que leva a maior parte o homem às suas misérias é o apreço, é o desejo, é a ambição por questões materiais. Quando ele diz segue-me, ele aponta para a ideia de siga meu ensinamento de as questões que vão te levar para a verdadeira felicidade são as questões espirituais. Nós estamos buscando a felicidade no material. E a felicidade buscada no material é uma felicidade vazia. A verdadeira felicidade estaria nas questões ligadas ao espírito. Então, o segue-me também faz referência a isso. Segue o aperfeiçoamento, o burilamento do teu espírito que eu proponho como o caminho para a verdadeira felicidade. O Espiritismo nos orienta que nós, nesse estado de evolução ainda um tanto baixo em que estamos, nós não vamos conseguir gozar da felicidade plena. Nós devemos gozar de uma felicidade relativa. Então, aqui no plano material, nós vamos ter momentos de felicidades diante de vários momentos de dificuldades. E a verdadeira dificuldade está onde? No plano espiritual. Então, segue-me de Jesus faz referência a você vai encontrar a verdadeira felicidade no plano espiritual. E para isso, burilhe o seu espírito, aprenda a amar de maneira incondicional, porque a família espiritual é uma irmandade, ela não tem hierarquia, todos são irmãos. Quando você aprende a amar seus irmãos, você aprende a ser mais feliz. E aí, quando ele diz segue também, só completando o que tu está dizendo, a gente vai olhar, mas até João, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está mostrando que é para seguir a orientação dele, para seguir o caminho, para seguir os exemplos, para olhar o que ele está fazendo. E tem outra coisa, Carlos, até hoje, nós ainda relutamos a seguir Jesus. Eu, por exemplo, eu dou o meu exemplo, não vou nem dar o exemplo. Quando eu era mais jovem um pouquinho, né? A gente dizia, não, religião, coisa assim, Jesus, deixa para depois, eu primeiro quero gozar a vida. Então, a gente, às vezes, ainda se coloca, aí eu primeiro quero, não, negócio de religião, Jesus, Bíblia, estudo, doutrina espírita, deixa para depois, primeiramente eu tenho... Então, a gente ainda não se colocou que isso é a coisa mais importante. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que da vida o que se leva são os prazeres. Isso. Então a gente vida tá... E aí isso já o filósofo Jesus já deixa que ele entendia bem isso, que nós ainda estávamos muito preocupados com os prazeres da vida, que hoje ainda estamos.
hoje ainda estão muito preocupados. Hoje já tem muita gente buscando uma religião, buscando entender melhor Jesus. Mas nós estamos muito atrasados em relação a isso. Porque a gente ainda está, mesmo às vezes, buscando uma religião, mas nós estamos ali, olha, como diz, é o olho no gato, no peixe. A gente ainda está muito nisso. E a gente realmente precisa olhar para esse lado que Jesus, pelo ensinamento dele, principalmente nessa passagem dele, para a gente deixar de ser esse morto que ele está falando. Mas, meu amigo, vamos em frente. E eu queria ver mais uma coisa aqui com você. Jesus, ele fala também aqui nessa mesma passagem, ele diz, mas quanto a ti, não é isso? Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E aqui, mais uma vez, Jesus convida-nos a anunciar o reino de Deus, a pregar, anunciar, divulgar o reino de Deus. E aí, quando a gente junta esse segue-me, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus, o que Jesus está nos convidando? Para a gente sair pregando o mundo afora? Ou para a gente buscar uma outra interpretação disso aí? Ou para a gente sair só da gente? Que aí, se eu sair desse sentido, se eu for seguir Jesus e eu sair divulgando o reino de Deus, e a família, como é que fica? Como é que fica a minha família? Que lá estão os meus afetos e desafetos. Lá, que na família é o lugar onde nós temos a grande oportunidade de dar um salto nessa evolução que você falou há pouco. Porque lá é que a gente tem, é o nosso laboratório. Interessante observação, Reinaldo. Ela nos leva a várias reflexões. Eu costumo dizer que nesse momento em que eu estou aqui dialogando com você, trazendo essas reflexões que serão ouvidas por muitos, eu não estou exercendo um papel superior. Eu não estou acima de ninguém. Eu sou um espírito tão imperfeito ou até mais imperfeito do que os nossos ouvintes, por exemplo. Se eu estou nessa missão aqui, é porque eu sou o mais necessitado dela. Eu sou o mais necessitado de aprender os ensinamentos de Jesus. E a ciência já comprovou, a melhor forma de se aprender algo é ensinando esse algo. Você aprende mais. Então isso daqui seria uma forma de anunciar essa metáfora de reino de Deus, essa metáfora de salvação, que nós espíritas chamamos de evolução do espírito. Sim, é uma missão didática. Mas essa missão, ela, para mim como espírito, para mim, Carlos, como espírito, ela será totalmente vazia se eu não procurar vivenciar o que eu estou falando. Se eu não procurar transformar tudo que eu estou trazendo para você, Reinaldo, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, tudo que eu estou trazendo em reflexões aqui, se eu não procurar viver, se eu não procurar transformar em ação, se eu não procurar vencer as minhas falhas morais, eu terei um conhecimento intelectual dos ensinamentos do Mestre Jesus, eu terei um conhecimento intelectual dos ensinamentos da doutrina espírita, mas eu não terei o conhecimento moral, eu não terei a prática moral. Então, anunciar o reino de Deus tem que começar em nós. Tem que começar no exemplo. Tem que começar na ação. E não é a ação que precise ser vista. Não é a ação que eu use como marketing pessoal para mostrar, eu sou bonzinho. Olha só como eu sou altruísta. Olha só como eu sou fraterno, como eu sou caridoso. Eu vou fazer uma boa ação, aí eu preciso filmar, tirar foto, divulgar para todo mundo ver que eu sou bonzinho. Isso não é tão visto assim como uma boa ação pelo Altíssimo. Isso é marketing pessoal. Nós começamos muitas vezes a prática das boas ações no pensamento. Quando a gente começa a filtrar os nossos pensamentos, controlar a visão negativa que nós temos no nosso íntimo do outro, nós já estamos praticando esse reino de Deus dentro de nós.
É importante frisar que o ensinamento do Divino Mestre é amai ao próximo como a si mesmo. Eu preciso aprender a me amar. Se eu aprender a me amar, eu não consigo amar o outro. Eu também não posso transferir para o outro o dever de me amar. Eu não me amo e vou dizer para o outro, você tem que me amar? Cabe a você me amar e me fazer feliz? É um equívoco que nós praticamos muitas vezes. É um grande equívoco. Então, eu penso que a maneira mais eloquente de nós anunciarmos o reino de Deus é com as ações. Até com as ações que só dizem respeito ao nosso íntimo, à nossa intimidade que estão dentro de nós. Quando você intimamente fica torcendo, vibrando positivamente para o sucesso de alguém, para o bem-estar de alguém, sem necessariamente que esse alguém saiba que você torça por ele. Você está enviando bons fluidos, está enviando bons pensamentos. Então, o vai e anuncie o reino de Deus tem muito disso também. Nós estamos aqui nessa missão de anunciarmos, de alguma forma, reflexões a respeito dos pensamentos de Jesus, os pensamentos da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã. Mas, se eu, aqui em casa, Reinaldo na sua casa, não pratica nem um pouquinho disso que nós estamos falando aqui, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar eu ter esse discurso todo aqui e tratar mal todo mundo que está perto de mim. A minha missão de anunciar o reino de Deus, ela está falha, porque ela somente está externada, mas não está interiorizada, ela não está dentro de mim. Eu não acredito no que eu estou falando, não estou praticando o que eu digo. Mas é bom frisar, eu não estou falando que a gente vai virar novos Jesuses, né? Nós não vamos virar novos Jesus do dia para a noite. Nós vamos praticar essa ideia de anunciar o reino de Deus para nós mesmos dentro das limitações em que nós estamos, contendo todos aqueles defeitos que eu citei ainda há pouco, buscando nos condicionar, buscando evitar ações negativas. É difícil, é uma luta constante, uma luta forte, mas para nós, no estado em que estamos, isso também é anunciar o reino de Deus, é anunciar a salvação, é anunciar o burilamento do nosso espírito. Não é somente divulgar. Não adianta eu divulgar ideias cristãs e utilizá-las, como muitos fazem, para justificar preconceitos, para justificar intolerância. Isso é muito comum. É muito comum as pessoas se pregarem o ensinamento de Jesus, aos evangelhos, para justificarem os seus preconceitos e suas intolerâncias. Isso é totalmente distante desse ensinamento de Jesus, de anunciar o reino de Deus. Jesus pregou o amor, o perdão, e disse que o Criador é misericordioso. Então, não devemos esconder atrás desses ensinamentos. Eu vejo essa reflexão que você fez, eu lembrei aqui de um caso que é um grande exemplo disso. Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, quando conheceu a Jesus, quando ele decidiu seguir Jesus, a primeira coisa que ele fez é que ele fez a transformação dele. Antes de ele sair para divulgar, ele se recolheu, foi aprender, foi entender qual era a proposta de Jesus, fez a sua transformação e partiu para a divulgação. Então, quando Jesus convida para a gente seguir ele, quando Jesus pede para a gente divulgar, ele está pedindo para a gente fazer isso que você está falando, de fazer a nossa transformação, ter o nosso entendimento do realmente qual é a proposta de Jesus. Em alguns momentos, eu percebo que a gente ainda não conseguiu entender bem a proposta de Jesus. Porque a proposta de Jesus ela é simples, fácil, mas difícil. Como diz, é bem complicado. Porque Jesus... É fácil da gente falar. Pois é isso que eu estou dizendo. Fazer a reflexão, como é que está trazendo aqui. Isso aqui é fácil. Colocar em ação é um desafio. Por isso que é fácil que quando diz, Jesus, o que ele pregou? Amor, caridade, perdão, solidariedade. Só pregou coisa boa, humildade. Então, aparentemente, é tão fácil as coisas, mas é complicado, é difícil. E às vezes a gente até sabe o que devia fazer, mas não consegue ainda fazer. Então, a primeira coisa para que a gente faça essa divulgação, a gente primeiro tem que começar a seguir exemplos. E ele, como é o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo. Então, nós precisamos seguir ele. Então, esse seguir Jesus é seguir os exemplos que ele deu, é os exemplos que ele nos proporcionou através dos seus ensinamentos. Por que até hoje
o Evangelho de Jesus perdura, está aí firme, crescendo, porque além dele dizer, ele exemplificou, ele fez. Então, isso é que fortalece a doutrina de Jesus. Isso é que cada vez mais a gente compreende que ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Reinaldo, eu já ouvi outros trabalhadores do movimento espírita compartilharem a seguinte impressão. Essa impressão já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu contigo. Muitas vezes nós estamos num trabalho como esse aqui, de divulgação do pensamento cristão e do pensamento espírita, e depois que a gente termina o trabalho, nós vamos fazer uma análise de nós mesmos e ficamos um tanto entristecidos, porque a gente pensa assim, caramba, eu estou tão distante disso que eu estou falando, eu estou tão distante de praticar tudo isso que eu disse ainda há pouco, mas o importante é que nós sabemos que, como cristãos, nós precisamos utilizar esse desalento com perseverança, para que nós nos tornemos capazes, que nós comecemos a dar os primeiros passos. O bebê não nasce andando, ele vai engatinhar, ele vai se segurar na parede, segurar nos móveis, vai cair, vai ralar o joelho, vai chorar, mas vai chegar uma hora que ele vai aprender a andar. E nós temos que ser como esses bebês. Vamos engatinhar, temos que tentar ficar em pé, vamos nos segurar nos móveis. Quais são os nossos móveis? São os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos espíritos que estão nos ajudarem aqui no plano material e os espíritos que estão lá no plano espiritual nos auxiliando. A gente vai cair, vai se machucar, vai ralar o joelho. Quem vai ajudar a nos levantar? Os ensinamentos do Mestre Jesus. E, novamente, esses parceiros espirituais que estão do nosso lado, encarnados e desencarnados, vão ajudar a curar nossos ferimentos e vão nos dar as mãos para continuarmos na caminhada como irmãos, fraternos, essa ideia de família universal, onde todos são irmãos. Mas se a gente não começar a dar os primeiros passos, sem que não começar a querer engatinhar, tentar ficar em pé, não vai adiantar. Nós vamos ficar estagnados, nos arrastando. Conforme todas essas reflexões, todo esse ensinamento de Jesus, nessa passagem que a gente destrinchou bem, Carlos, Jesus está nos convidando a sair de nós, a lutar pela coletividade, sentir a dor do vizinho, do próximo, a necessidade do próximo, para a gente fazer isso. E acho que quando ele convida para a gente seguir ele, para a gente sair divulgando Deus, ele está dizendo para a gente praticar essa irmandade, essa solidariedade, esse amor próximo, como ele tanto pregou. Então eu creio que nessa passagem Jesus está falando muito disso. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nesse item 8, que é deixar os mortos enterrados seus mortos, já no último parágrafo, lá no final, ele diz uma coisa interessante aqui. Eu vou ler aqui para que fique melhor para você fazer as suas reflexões. Jesus então ensinou dizendo: não te preocupe com o corpo, pense antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, aqui o Evangelho traz realmente o que Jesus está querendo nos dizer nesta passagem. De fato, Reinaldo, mais uma comprovação de que Jesus fazia uma referência direta, clara, objetiva ao reino dos céus. Reino dos céus é uma metáfora. Nós não vamos viver lá nos céus, no meio das estrelas, dos planetas, dos cometas, no meio das constelações, cruzando com buracos negros. Não é céu. Não se trata disso. Nós vamos somente mudar para um outro plano. E esse plano tem várias subdivisões, tem vários subplanos. O plano espiritual tem vários subplanos. Tem uma hierarquia lá que está de acordo com o nível espiritual em que nós estamos. E a proporção que nós nos sintonizamos com as ideias de amor, mais alto nós vamos subindo nesse plano e nos aproximando de Deus. Nós hoje temos uma noção um tanto fugaz, não muito clara,
não muito objetiva do que seria esse Deus, do que seria esse Criador, justamente porque nós ainda estamos muito distante dele. Existem várias interpretações do que seria Deus, existem várias ideias do que seria Deus, várias noções, vários conceitos. A doutrina espírita tem a sua ideia de Deus, mas é a ideia definitiva, a ideia completa? Nós não podemos dizer isso, seria arrogante. É a ideia que nós conseguimos ter no momento, de acordo com o nível espiritual em que nós estamos. É a compreensão que nós temos de Deus dentro desse momento do Espírito. E a proporção que a gente vai crescendo com esse pensamento de Jesus, de que a verdadeira felicidade está no reino dos céus, é porque nós precisamos nos aproximar de Deus para nós entendermos Deus cada vez mais e compreendermos também de maneira mais profunda o que é este amor. A gente só conhece o amor incondicional por ouvir dizer. A gente ouviu Jesus dizer a respeito do amor incondicional. E ele, sempre que pôde, ele deu provas do que é este amor incondicional. Ele não julgou, ele não jogou pedras quando foi convidado a jogar. Ele foi, quando necessário, ele foi enérgico, como todo pai cuidadoso é. Quando quer que seu filho se mantenha na boa linha, muitas vezes ele precisa ser enérgico. Jesus às vezes foi enérgico. Por quê? Porque ele amava e ele sabia que os filhos estavam se desviando e precisava de uma sacudida mais forte para que retornasse ao bom caminho. Então, o amor pede responsabilidade. Ele não pede apatia nem passividade, ele pede ação. Mesmo que às vezes essa ação tenha que vir com um pouco mais de rigor. Amar também pede disciplina. E Jesus cobrou, de alguma forma, essa justiça tem que ser feita, né? A justiça isso não pode ser. Então, Deus tem que agir com justeza também, né? Mas, meu amigo, nós estamos no final. Faça suas considerações aí para a gente encerrar o nosso programa. Lembremos, na dúvida, se questione como Jesus agiria neste momento. E assim nós vamos deixar que os mortos enterrem os seus mortos, enquanto nós estamos a cada dia renascendo o nosso espírito, revigorando o nosso espírito. Um renascimento, a transformação é o quê? É renascimento. Se nós deixarmos a ideia de morte invadir o nosso espírito, nós vamos ser enterrados pelos outros mortos. Mas a partir do momento em que nós renascermos, nos transformando a cada dia, levando o nosso espírito cada vez mais forte para as ideias de amor, nós estamos nascendo para o reino dos céus, estamos nascendo para a salvação, estamos nascendo para o crescimento espiritual. Na dúvida, se questione como Jesus agiria. Muito obrigado, meu amigo, foi um prazer estar com vocês. Mas agora, só para a gente encerrar com você, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco da sua casa espírita, em algumas palavras aí, os seus trabalhos na casa espírita, bem rapidinho, por favor. O Grupo Espírita Eurípedes Bazanufo é uma das casas mais tradicionais do movimento espírita do Maranhão. Ela já tem mais de 3 décadas de existência. Ela tem um trabalho dentro do movimento espírita que praticamente engloba todo o ensinamento da doutrina. O Grupo Espírita tem a maior parte, ou quase todos os estudos propostos pela Federação Espírita Brasileira, estudo sistematizado da doutrina espírita, ESOB, estudo sistematizado das obras básicas, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo do Livro dos Espíritos, tem um estudo da mediunidade, estudo e prática. E por conta da pandemia, esses estudos presenciais estão suspensos, mas os estudos procuraram o meio possível de se utilizar, que é o meio tecnológico, a internet, os aplicativos de videoconferência, os aplicativos de mensagens, para que os estudos continuassem. Nós sabemos que a missão principal da doutrina espírita, da casa espírita, é a educação para as ideias de Jesus, as ideias cristãs e as ideias de crescimento do espírito. Então, o Grupo Espírita Eurípedes Bazanufo manteve essa missão através
das mídias sociais, do YouTube. Tem um canal do YouTube que pode ser procurado, que tem palestras e os vídeos dos estudos, que é o GEB TV, é o canal do Grupo Espírita Eurípides Vaz Anunfo no YouTube, GEB TV, GEB TV. Você pode procurar esse canal no YouTube, que você vai encontrar lá o material utilizado nas atividades da casa, feitas através da internet. E a casa tem se preparado para retornar paulatinamente, com todos os cuidados necessários, respeitando todos os protocolos de saúde, ao retorno das atividades presenciais. Ainda não há prazo para isso, mas a casa já tem se preparado para, no momento oportuno, essas atividades voltarem a acontecer. Mas as atividades assistencialistas que a casa pratica, como a distribuição de cestas básicas, foram mantidas, porque atendem a famílias que já tinham dificuldades antes da pandemia. Imaginemos as dificuldades terem aumentado durante a pandemia. Então, esse trabalho dentro das medidas de segurança, de asepsia, foi mantido para o atendimento dessas famílias. Então, quem quiser conhecer os vídeos do Grupo Espírita Eurípides Vaz Anunfo, é só procurar no canal do YouTube por GEB TV, GEB TV. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço ao nosso companheiro e amigo Carlos. O Grupo Divulgar agradece em ter participado desse programa, foi com grande satisfação. E nós colocamos os nossos microfones sempre à disposição das casas espíritas que quiserem divulgar os seus trabalhos. É só nos procurar, estamos à disposição para ajudar, para divulgar qualquer trabalho. Acesse o nosso site www.divulgar.net e nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Todos os nossos programas estão no YouTube. Bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um grande prazer e alegria estar com vocês, agradecendo mais uma vez a participação do nosso companheiro Carlos. O assunto de hoje foi muito interessante, palpitante, muito bom. Deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, é uma reflexão muito bonita e que realmente nós não devemos nos tornar esses mortos que Jesus nos diz aí para a gente. Não sejamos mortos, vamos viver Jesus, viver os seus ensinamentos, viver todo esse aprendizado, toda a oportunidade que Ele nos dá de cada dia mais nos transformar em pessoas melhores. Então, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Vamos seguir. Ele está nos convidando permanentemente para que nós o sigamos. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Finalizando, desejando uma semana abençoada para todos, que Jesus derrame paz nos lares dos nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o nosso site www.divulgar.net. Você ouviu o que é o Espiritismo.